No início, nós já vamos aqui para vocês fazerem as ponderações também, mas o Petros pediu para fazer uma apresentação e já está aí para ele. Está aí, né, Bruna? Ou Jefferson? É Petros. Boa noite, quero agradecer a oportunidade e dizer que os temas que o Instituto preparou para apresentar aqui são temas tirados da literatura, de artigos científicos, de estudos já realizados aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, fora do Brasil, informações que a gente deve receber e inserir no nosso PDM e na forma que o PDM vai conduzir o município, ou até mesmo virar um adendo de uma lei ou um novo procedimento. São 4 temas que, na minha visão, podem assegurar melhor a nova ocupação que eu estou chamando agora, que é o do Rio Jucu até a Ponta da Fruta. Alô? Até a Ponta da Fruta, e que é uma área extremamente sensível, como Vila Velha já foi há 50 anos atrás, e que hoje a gente sabe muito bem o que acontece quando a gente recebe, por exemplo, uma chuva com uma precipitação alta, e ainda a gente entende como Vila Velha se adensou e se ocupou, e a gente percebe que não está legal hoje em dia. Então, de alguma forma, essas informações podem orientar a gente melhor, orientar o empreendedor, o município e a gente que é morador. Eu vou abordar sobre o serviço sistêmico das bacias hidrográficas, porque Vila Velha está inserida em uma bacia hidrográfica. Então, antes disso, eu quero dizer que não há serviço ecossistêmico e que é gerado por uma bacia hidrográfica, que são bens ambientais que a gente recebe no nosso dia a dia, sem um desenvolvimento sustentável. Fica incompatível. As Nações Unidas definiu que o desenvolvimento sustentável consiste num conjunto de ações geradoras de processos inovadores para o uso dos recursos naturais, para o direcionamento dos investimentos econômicos e para a orientação do desenvolvimento tecnológico da região urbana local, no caso os municípios, e da região regional, que a gente entende como o próprio Estado, com o propósito de garantir a expectativa e o potencial de vida tanto das presentes como das futuras gerações. Então isso aqui é um norte muito interessante e que a gente deve ter como premissa. E aí eu trouxe uma imagem para a gente ter uma visão espacial melhorada da nossa condição de moradia, da nossa posição geográfica, né, dentro do mapa do Espírito Santo, ou seja, quem mora em Vila Velha mora dentro do Rio Jucu, de fato, como Viana, Marechal Floriano, Domingos Martins, e percebam que parte de Guarapari está dentro do Rio Jucu também, dentro do seu território. A bacia do Rio Calçado e Jacarandá, que nascem em Guarapari, drenam para a bacia do Rio Jucu, e Vila Velha recebe essa água e usa essa água, que vem de Guarapari, por exemplo. Então, dentro desse contexto, a gente tem que entender que o serviço ecossistêmico que a bacia do Rio Jucu gera, beneficia a gente enquanto morador de Vila Velha. Agora, até que ponto esse serviço ecossistêmico está suportando, né, a nossa população, a população da Grande Vitória, 1 milhão de pessoas que hoje bebem água do Rio Jucu, por exemplo. Então, as bacias hidrográficas são consideradas espaços físicos territoriais estratégicos para a gestão ambiental. São importantes como unidades de análise inicial dos impactos da ação antrópica sobre as paisagens naturais, que a gente entende o solo, né, e as paisagens que às vezes até mesmo a gente aprecia, dos territórios municipais, como também sobre a dinâmica dos fluxos dos serviços ecossistêmicos, água, alimento, ar, tudo aquilo que a gente precisa para estar vivo.
e seus impactos finais sobre o bem-estar humano. Ou seja, se a gente tem um rio degradado, a gente tem um impacto gigantesco sobre a população que nele está inserida. De fato, as bacias hidrográficas podem ser posicionadas como um ativo natural e que geram bens ambientais, econômicos e serviços ecossistêmicos, como esses que eu venho comentando, para a sociedade contida em seu território. Então, isso é bem claro para a gente. Aqui tem o elenco de alguns serviços ecossistêmicos que o Jucu hoje, mal ou bem, gera para a gente. Então, no sentido de abastecimento, aprovisionamento, a gente tem alimento, fibras em geral, como celulose, por exemplo, que a gente não tem aqui, mas a gente tem plantações de espécies que também geram fibras, recursos genéticos, bioquímicos, remédios, fármacos naturais, recursos ornamentais, água potável. Recursos ligados à capacidade de resiliência, capacidade de controlar o impacto degradativo que o rio tem. Então, a regulação do ar, que a gente sabe que o nosso ar não é bom, né? A regulação do clima, que a gente sabe como que está ficando, da água que a gente consome, que tem 29 produtos químicos que a gente suja o rio, que a gente bebe água, da erosão, e a gente tem vários exemplos aí já sobre erosão, purificação da água, que hoje é bem deficiente, e de resíduos, que é praticamente inexistente, regulação de doenças, de pestes, polinização, que é muito importante para a gente ter o nosso alimento, e regulação das ameaças naturais, que hoje o Rio Jucu parece que vem perdendo a sua capacidade de reagir contra isso, para a gente que mora em Vila Velha. Cultura, diversidade cultural, valores espirituais, religiosos, sistemas de conhecimento, valores educacionais, valores éticos, relações sociais, sensação de pertencimento de um lugar. Somos do Rio Jucu, bebemos a água do Rio Jucu, moramos dentro do Rio Jucu, a nossa rua está dentro do Rio Jucu. E recreação e ecoturismo. Suporte, está ligado à nossa sobrevivência, à essência da vida. Formação do solo, da fotossíntese, produção primária, ciclagem de nutrientes e ciclagem da água. Os serviços ecossistêmicos são definidos como aqueles benefícios ou capital natural que os humanos obtêm dos ecossistemas naturais em que estão inseridos, o rio, no caso da gente. O capital natural representa a totalidade dos recursos naturais disponíveis e que tem fluxos infinitos e finitos de benefícios de bens tangíveis, aqueles que podem ser tocados, tais como terrenos, edifícios, máquinas, instalações, e intangíveis, aqueles ao homem, aqueles ligados a valores culturais, ambientais, históricos da pessoa e existentes no ecossistema rio, ou seja, o sentido de pertencimento do lugar em que se encontra inserido. Eu elenquei alguns dos serviços, tentando trazer um pouco da qualidade dos serviços ecossistêmicos que o Rio Jucu hoje traz para a gente. Abastecimento ameaçado e em risco de suspensão, água sem qualidade para recreação e contato humano, pescado contaminado por esgoto e alimentos por agrotóxicos e metais, área de amortecimento das cheias afetada pela ocupação urbana e retificações, ausência da cobertura vegetal para produzir e armazenar água, vazão natural afetada em função do abastecimento humano. Então a gente tem hoje uma menor quantidade de água saindo no rio em função das 1 milhão de pessoas que usam essa água. E a gente tem a vazão ecológica, que é uma outra categoria de vazão interrompida, anulando a função ecológica da bacia. Ou seja, quando o rio fecha a foz, como fechou esse ano e no ano passado fechou mais de 20 vezes, é porque a gente não está deixando água para o rio, a gente está usando essa água. E o mar fica mais forte do que a força do rio que vaza, e o mar sedimenta o rio, forma uma praia na boca do rio. Então isso é muito sério, porque quando isso acontece, tudo que está vivo no rio falece, morre. O oxigênio cai, a carga de nutrientes do nosso esgoto aumenta, e ainda a cunha salina adentra ao estuário e aumenta a capacidade dos organismos aquáticos de regular a sua osmose. A osmose que se cria com o aumento do índice de salinidade.
O estuário ameaçado, Jacarenema, pela ocupação, esgoto e o avanço da cunha salina, solo exposto aos efeitos do clima e do mau uso, solo contaminado com resíduos líquidos, sólidos urbanos, solo contaminado com agroquímicos, o microclima da bacia afetado pelo desmatamento e pela ocupação antrópica. Então, nossa realidade não é boa. A gente tem um pedaço do Rio Jucu agora para ocupar, essa aqui está esperando a gente do Rio Jucu até a Ponta da Fruta, e é importante que a gente tenha isso no nosso dia a dia, presente essas informações, porque a gente não pode fazer a mesma coisa que aconteceu do Rio Jucu até a Baía de Vitória. E diante dessa realidade, a gente tem aí um futuro muito ruim para as novas gerações e para a gente que vai envelhecer aqui em Vila Velha. Então, gerir o Rio Jucu cada vez melhor e se entender dentro do rio, enquanto morador e enquanto usuário dele, vai fazer isso acontecer mais rápido. Aqui eu trouxe um mapa do Instituto João de Santos Neves, do Condevite, que elenca as bacias hidrográficas dessa linha preta para o litoral, que foram rios que existiram em Vila Velha. E a gente perdeu esses rios e perdemos os serviços ecossistêmicos, principalmente o de drenagem. Então isso explica um pouco Vila Velha alagando, um pouco essa realidade da água em Vila Velha. Aqui para vocês perceberem, a gente tem o Rio Jucu em azul, como a gente tem aqui também o Rio da Costa, antes da retificação em azul claro, e em escuro, em azul escuro, a gente tem ele retificado. Então, houve uma ligação dessa região com esse rio, antes da retificação dos pequenos rios que existiram em Vila Velha, do próprio Rio Jucu, do dique do Jucu e do dique que existe ali em Traparica, naquela região de Traparica, atrás da antiga rodoviária. Foi o primeiro dique, foi o segundo dique de Vila Velha. E para vocês entenderem, esse Rio da Costa, que serpenteou o litoral de Vila Velha, ele passou embaixo do Convento da Penha, né? Ele virou embaixo do convento, ele fez com que a Champanhar tivesse que ter uma ponte para chegar na praia. A gente teve um rio que drenou Vila Velha e que drenava Vila Velha quando o Rio Jucu ficava cheio. A gente perdeu esse serviço ecossistêmico desse rio, então estou tentando trazer um pouco uma realidade para vocês. A gente tem hoje essa realidade para lidar, 2013, 27 de dezembro, uma foto cedida por um parceiro que fez esse sobrevoo para a gente, uma série de empreendimentos para começar, que tentam iniciar um processo de ocupação dessa região, né? E daqui até a Ponta da Fruta a gente tem essa realidade, quando a gente tem uma chuva forte, e outras imagens mostram isso para a gente. Aqui a gente tem o Rio da Costa, passando o Colégio Marista, aqui houve uma ponte, né? Isso é um manguezal, aqui vai ser o Hospital Praia da Costa. O Rio da Costa, antes da sua retificação, Praia da Costa sem ponte, ele virava aqui no convento no Morro do Moreno, né? Se existia uma praia doce aqui, como antigos comentam, ele virando no Moreno, aí ele sendo retificado, diminuindo profundidade, largura, área de inundação, como aconteceu com todas aquelas bacias que eu mostrei, Aribiri e outras. Além da velocidade. Lagoa Encantada, região toda de Lagoa Encantada, a foz do Rio da Costa, do lado do Exército, sem a terceira ponte, e o Morro do Moreno ainda sem o arruamento. A última enchente, que foi anterior ao dique da Barra do Jucu, e que mostra tudo em cinza, água. É uma foto em preto e branco. A gente tem, desculpa que eu estou errando o botão aqui, a gente tem o Colégio Marista aqui, né, o morro do Shopping Praia da Costa rodeado aqui de água, e tudo isso em cinza indo para o Jucu água, ou seja, o Jucu subiu e deitava para Vila Velha com o Rio da Costa e o Rio Aribiri. Esse é o sentido hidrodinâmico que o Instituto vem investigando e tentando entender melhor. Então o Rio Jucu, quando alagava a Terra Vermelha,
ele depois deitava para Vila Velha. E causava esse impacto, e nesse momento Vila Velha era ocupada somente na praça, São Torquato, as partes mais altas, que a engenharia chama até de cômoro da praia, ou áreas de sedimentação, né, que o mar já subiu essa região e voltou em outras épocas. Você tem a mesma foto do mesmo ângulo, né, que foi tirada do Morro do Moreno, do Morro do Convento, e aí a gente colocou Vila Velha em cima de toda aquela água que a gente acabou de ver, e achando que o DIC ia resolver tudo. Então a realidade não é essa, a gente tem que entender melhor essa realidade para poder entender melhor como a gente ocupa o outro lado da bacia do Jucu. A ponte que existiu na Avenida Champagnat, para chegar na Praia da Costa, ou você nadava pelo Rio da Costa, ou você passava por essa ponte. Essa ponte, se o caminhão agora ele virar para a esquerda, ele vai entrar para comprar um McLanche feliz no drive-thru do McDonald's. Exatamente. Quando os senhores passarem na frente do McDonald's, vocês vão sentir que o asfalto levanta e abaixa. É o Rio da Costa ali embaixo. O Rio da Costa ele faz esse caminho hoje por debaixo do solo, né, embaixo do estacionamento do McDonald's, e segue lá para baixo do Morro do Convento. Aqui uma foto antes do McDonald's, você vê o Rio da Costa ali, na lateral do Colégio Marista. E aquela enchente que eu acabei de mostrar arrancou a ponte naquela época, para vocês entenderem a força que existiu no Rio da Costa, a pressão que ele recebia da cheia do Jucu, e que a gente interrompeu isso para secar Vila Velha, achando que não ia dar errado. Mas a gente tem uma força por afluência acontecendo em Vila Velha quando a gente tem uma pressão de água dessa absurda, que é a água afluindo pelo solo. Então, para concluir, Vila Velha necessita de uma ferramenta operacional capaz de enfrentar os desafios da gestão sustentável e eficiente do seu capital natural, tendo como premissa que o capital natural ou serviços ecossistêmicos são essenciais não só para a continuidade das atividades econômicas regionais e locais, mas para a própria continuidade da vida humana e natural. Diante desse contexto, podemos definir a economia de ecossistemas como uma solução ambiental para essa demanda da sociedade, ou seja, uma disciplina que promove a gestão eficiente e sustentável do capital natural, entendendo que o portfólio de ativos de um rio rende benefícios cruciais para as atividades ligadas à permanência da vida. Isso é muito sério, tá? São as referências que eu utilizei. Tem mais uma aqui para a gente falar. O Banco Mundial veio em fevereiro aqui no Brasil e recomendou para o ministro que nos processos de licenciamento que houvesse o investimento de recursos do Banco Mundial, que houvesse o resgate do planejamento estratégico na formulação de políticas, planos e programas com o fortalecimento do uso da metodologia de avaliação ambiental estratégica, que é um instrumento que antecede os preceitos, a vontade do empreendedor de ocupar o solo, e que vai orientar todas as incertezas que possam existir, que possam gerar um prejuízo no futuro. A gente não tem isso acontecendo em Vila Velha. Alguns países já têm isso inserido na própria legislação, como o AIA já está inserido e é utilizado pelo município de Vila Velha, que é a avaliação ambiental de impactos ambientais, mas outros países usam os dois mecanismos. E a gente ainda nem sequer conheceu esse documento, né? Eu e Sandra, a gente conheceu recentemente de um trabalho que a gente realizou junto, e é um estudo que realmente orienta o empreendedor a não errar. São enfatizados também no documento do Banco Mundial os usos de ferramentas de avaliação e gestão socioambiental de riscos e impactos, bem como fortalecimento da governança ambiental de projetos de infraestrutura. Tem muitos projetos acontecendo em Vila Velha que destroem o meio ambiente, e que não há mínima comunicação entre Estado e município, ou às vezes as obras acontecem num regime que a gente não consegue nem perceber, e quando a gente viu, a leste-oeste já passou em cima de uma zeia, como aconteceu aí agora, e interrompeu a drenagem da zeia para a área dos alagados, da Lagoa Encantada. Então, a leste-oeste é necessária, mas ela
tem que entender que ela não pode impactar o meio ambiente de Vila Velha. Eu tirei desse artigo. Sanches, que é um dos pesquisadores mais citados em avaliação ambiental estratégica, ele comenta que a avaliação de impactos ambiental, AIA, que é o que a gente usa hoje, foi originada pela Lei Ambiental de 1969 dos Estados Unidos e surge como estratégia da política de meio ambiente do país. O primeiro que institucionalizou a AIA como uma avaliação prévia de impactos de quaisquer ações que possam afetar significativamente a qualidade do ambiente humano. A gente tem agora essa ferramenta para fazer uma aderência, para fazer um encaixe nela, em algum mecanismo, em alguma lei ou em alguma exigência de procedimento. Então a conclusão que eu trouxe é que a aplicação da avaliação ambiental estratégica na etapa inicial de planejamento de um empreendimento é de fundamental importância para a continuidade e norteamento de um plano estratégico de negócios sólidos e seguro, permite a identificação de problemas e limitações em prazo adequado, em tempo hábil, das principais decisões de natureza estratégica que vêm sendo e serão ainda tomadas, de forma a orientar a otimização, orientar e otimizar sua inserção regional, local e a qualidade socioambiental do empreendimento. Com os resultados da avaliação ambiental estratégica, espera reduzir incerteza, fornecendo elementos para facilitar o processo decisório do empreendedor na incorporação da variável socioambiental do empreendimento, condensando-se e alinhando-se às melhores soluções ambientais e econômicas existentes. Permite a elaboração de um empreendimento sob o paradigma do desenvolvimento sustentável, à medida que representa um controle antecipado da ocupação do solo. Trata-se da inclusão do valor ambiente ao processo decisório. Então, eu desejo que a prefeitura, que os técnicos, que os empreendedores e a gente enquanto estudante, pesquisador, conservador do meio ambiente, entendo que esse instrumento deve existir nos processos de ocupação do solo do município. Aqui é um mapa que é gerado após um estudo desse. Então, tudo que tem em vermelho, o mapa orienta a não ocupar por algum motivo. Eu não vou cair nisso aqui agora. O que está em verde, como um sinal de trânsito, está verde para ocupar e não há risco algum legal ambiental, certo? E o que está em vermelho, há algum risco e esse risco deve ser considerado. Pode ser ocupado, mas há risco. E, no caso, algum processo de licenciamento de um município vai entender que exigências devem ser impostas nesse tipo de área. Então, quando o empreendedor manda isso para um arquiteto, o arquiteto vai fazer algo que já, do início, a gente não vai ter o erro sendo iniciado lá na origem do empreendimento. E a gente precisa de dar essa oportunidade para o empreendedor de Vila Velha, para ele errar menos, para a gente viver menos dentro do Ministério Público, para a nossa vida ser mais fácil, para a vida dos secretários serem mais fáceis, né, secretário? E para a gente ter empreendimentos mais assertivos, né, que errem menos. A gente tem aí milhões de multas aplicadas aí em função disso. Jefferson, eu trouxe até isso para te mostrar, do PDM de Domingos Martins, que ele coloca a zona urbana, eu posicionei como um híbrido, né, que é uma zona de transição, né, no intuito de ordenar a ocupação no entorno das áreas urbanas, criando um ambiente transitório que possibilite controlar as formas de uso e ocupação tradicionais dessas áreas e direcionar a expansão urbana de forma compatível às características socioambientais do município, e possui esses objetivos aí que são bem compatíveis com essa nova região lá. É uma sugestão que eu dou para a gente fazer um alinhamento. E para as zonas que são mais próximas a urbanas, mas que estão dentro de áreas rurais, o PDM de Domingos Martins ele traz essa alternativa, zona de urbanização específica, que a gente tem algumas demandas também, né, em áreas rurais que já tem um adensamento considerável. É uma ideia que eu também trouxe. E para finalizar, eu trouxe essa informação que vem de uma área de especialistas do período quaternário, que foi a era Cenozoica,
que ocorreu na Era Cenozoica, que é um período geológico que a gente sofreu, que foi o último período quaternário que influenciou na formação de costa, na formação dos solos, das bacias de sedimentação, das áreas de sedimentação. Formaram os neossolos, que a gente conhece como areia boa para construção civil, areia branca, areia que a restinga gosta, que as plantas de restinga gostam, né? Então, eu quero trazer a ideia da gente entender qual a influência do nível de maré sobre o município, principalmente quando o Vila Velha está embaixo da água, né? Como a gente deve gerir esse problema se a gente tem uma lua cheia e uma influência meteorológica acontecendo, né? A última. Então, a gente tem a maré do mar, que é influenciada pelo aumento e a diminuição, e a gente tem o movimento da maré no oceano, na bacia oceânica. Esses dois movimentos influenciam a região terrestre. Então, esse professor, ele explica que o problema da oscilação do nível, eu trouxe isso para você, viu, vereador? Para você ler. A oscilação do nível do mar coloca-se sobretudo em relação às condições meteorológicas, uma vez que, estando em relação com o aumento da temperatura, potencializa a dimensão da sobrelevação das águas e o encurtamento do período de retorno das águas das tempestades mais violentas. E é o principal, e principalmente junto à foz, que se incrementam as inundações, devido à elevação da água nos rios e nos estuários, o que dificulta a drenagem. É a nossa realidade hoje, tá? Estudar o nível médio de marés e entender essa influência é a gente entender melhor a drenagem. E para concluir,